Amém. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu já me sinto em casa. Eu falei hoje de manhã, nós estávamos ministrando numa igreja no Templo das Águias e eu disse o quanto eu amo essa cidade. Primeiro porque eu nasci aqui, né? E segundo porque existe um povo tão faminto pelo Senhor e que leva o evangelho tão a sério nessa cidade. De verdade, né? Eu tenho viajado por muitos lugares do Brasil e a seriedade que existe na igreja de Curitiba é muito grande. Até pela unidade que existe nessa cidade. Isso fala muito da maturidade cristã que existe nas igrejas aqui. Vocês, como cidade, como corpo, como parte do corpo de Cristo no Brasil, têm servido de exemplo para outras cidades. Então é muito especial o que Deus tem feito aqui nessa cidade. Muito especial mesmo. E voltar aqui é sempre uma alegria, né? O meu marido está chegando amanhã, a gente está aqui com a equipe, nós vamos ficar aqui até quarta-feira, ministrando em algumas igrejas amigas. E eu posso dizer que a F-Hop tem amigos aqui e vocês também são. Então é uma alegria estar aqui. Obrigada por nos receber mais uma vez com muito carinho. E essa conferência One Thing é uma conferência que a gente faz todo ano. Esse ano vai fazer 10 anos que nós fazemos essa conferência no Brasil. E esse ano em específico é um ano muito importante para nós, porque sentimos que é um ano de transição para nós como F-Hop. Então, até a conferência ela vai mudar de nome esse ano, então só quem estiver lá na conferência vai saber. Nós temos sentido a direção do Senhor em fazer isso. E é um ajuntamento de jovens, né? Jovens até 100 anos, então qualquer um é bem-vindo a estar com a gente. E o tema principal é Salmos 27:4. Uma coisa eu desejo e essa eu buscarei: estar na tua casa, contemplar a tua beleza e buscar orientação no seu templo. Então nós nos colocarmos diante do Senhor como a geração de uma coisa: buscar a Jesus Cristo. Nós não anunciamos preletores nem líderes de adoração. O convidado principal é Jesus e nós estaremos lá entronizando Jesus juntos. Amém? Se você deseja estar lá, vai ser uma alegria recebê-lo. E nessa noite, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado bastante no meu coração. A figura de Maria de Betânia é uma pessoa na Bíblia que mexe muito comigo desde a minha adolescência. Eu lembro a primeira vez que oraram por mim, né? E nós estávamos em vários jovens recebendo oração de uma pessoa que veio pregar na nossa igreja. E estava eu e mais uns 4, 5 jovens. Era uma igreja pequena, uma comunidade de brasileiros na Inglaterra, em Londres, que é onde eu cresci. E o pastor começou a profetizar sobre cada um. E quando chegou em mim, ele falou: eu te vejo como Maria. E aí eu fiquei: Maria? E ele falou: eu te vejo como Maria de Betânia. O Senhor se agrada de você. Amém. E foi isso. Eu falei: nossa, é só isso? E eu confesso que eu fiquei triste, porque os outros receberam um monte de palavras de vocês, né, você será como Daniel. Eu lembro que um foi, o outro será como João Batista, e começou a falar o que eles iriam fazer na geração deles. E quando chegou em mim: você é como Maria, o Senhor se agrada de você. Amém. E eu saí triste, confesso. E foi uma jornada de eu descobrir quem era essa jovem mulher. E eu fui sondar as escrituras, estudar. E tem anos que eu estudo a vida dessa mulher e prego a respeito dela. Mas recentemente o Senhor tem falado muito comigo em João capítulo 11. Se você tiver com a sua Bíblia, você quiser abrir. Geralmente quando se prega ou nós ouvimos uma mensagem a respeito de Maria de Betânia, você normalmente vai ouvir pregações a respeito dela em Lucas capítulo 10 ou João capítulo 12, ou pela ótica de Marcos em Marcos 14, que é quando em Lucas 10 ela está aos pés de Jesus e ela se encontra ouvindo as suas palavras, né? Marta está na cozinha, está cuidando dos afazeres, servindo todos, e ela
ela se depara com Maria sentada aos pés de Jesus, e ela vai até Jesus e fala: Jesus, será que você não vê que a minha irmã está aí, né? Estou precisando dela lá na cozinha, será que você pode dizer para ela que ela venha e me ajude? E Jesus então diz: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Jesus não impede ela de estar aos pés de Jesus. Ele, na verdade, afirma a escolha dela de estar aos pés de Jesus, a intenção do coração dela, não falando que Marta estava fazendo a coisa errada, porque servir é bom. Seria contraditório dizer que Marta estava fazendo algo errado, porque nós fomos chamados para servir, né? Como o próprio Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Então o que Jesus está falando ali não é que Marta estava errada em servir, mas ela estava ansiosa e preocupada com muitas coisas que ela não precisaria estar. E o meu foco não é Lucas 10, né? Porque provavelmente você já deve ter ouvido muito a respeito de Lucas 10, e o próximo episódio que nós vemos ela é aqui em João capítulo 11, né? Olhando para a linha do tempo, no funeral do seu irmão Lázaro. E em terceiro nós vamos ver ela pela última vez, ali em João capítulo 12, quando ela quebra aquele vaso de alabastro, né? Ela pega aquele perfume de grande valor e ela unge Jesus para a hora mais importante e mais escura do seu ministério até então. Segundo teólogos, aquele perfume talvez seria uma herança familiar, então era algo de muito valor, né? Era um óleo de mirra, de nardo puro, que na época era caríssimo, valeria mais de 300 denários, inúmeros salários mínimos, de acordo com o valor de hoje, e para muitos foi motivo de escândalo e de desperdício derramar aquele perfume, desperdiçar algo tão caro e tão valioso. Mas a charada ali no texto, Jesus está dizendo: vocês entenderam tudo errado. Vocês estão dando valor para o perfume, mas existe algo muito mais valioso. E ele vai dizer para Judas e os outros discípulos: os pobres vocês terão com vocês sempre, mas a mim não tereis aqui. Em breve eu serei tirado. Valorizem a minha pessoa. Logo, o ponto central de João capítulo 12 não é necessariamente o valor do perfume ou daquela oferta que ela faz aos pés de Jesus, mas é a compreensão de Maria do valor que Jesus tinha, a compreensão de quem Ele era como o Deus encarnado, como aquele, segundo João, que é completamente homem e completamente Deus. Maria entendeu quem era Jesus, e por isso ela unge Jesus para a hora mais escura, porque ela sabia que Ele era a ressurreição, e que nem a morte o seguraria, nem a morte o venceria. E por isso ela unge Jesus, porque ela tinha convicção do que Jesus poderia fazer. Por quê? Porque ela passa por João 11, e é onde eu quero que nós meditemos juntos nessa noite. João capítulo 11, versículo 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara o bálsamo
perfumado sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e também a Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Eles então disseram: Rabi, há pouco os judeus estavam à sua procura para apedrejar-te, e mesmo assim voltarás para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bem. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles não entenderam o que ele falava. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Nós vamos ler o restante mais para o final, mas eu chamo a sua atenção para o versículo 1 ao versículo 16. Esse povoado de Betânia havia uma família muito especial para Jesus. Betânia é conhecida como a terra de pobreza, como um lugar dos improváveis. Mas ali o Senhor encontrou descanso. Ali o Senhor encontrou amigos. Todas as vezes que nós vemos Jesus em Betânia, Ele está com os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Quando Ele busca descanso, quando Ele busca ensinar, quando Ele escolhe fazer um dos maiores milagres até então, Ele está com os seus amigos, aqueles que eram especiais para Jesus, os improváveis, aqueles de um lugar muito conhecido como a terra de pobreza, nada bom vindo de lá. Mas ali Jesus encontrou amigos. E no versículo 2, João traz um lembrete, ou chama a atenção do leitor, dizendo que Maria, cujo irmão estava doente, era a mesma que derramara o bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. João faz questão de mencionar o que vai acontecer ali na frente, no capítulo 12. É como se ele estivesse dizendo: vocês vão chegar no capítulo 12, mas não pulem o que acontece no 11. Porque o que acontece no 11 é a razão pelo qual ela quebra aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus. O que acontece aqui no capítulo 11 é a motivação do coração dessa jovem mulher em ofertar tudo e ungí-lo para a hora mais importante do seu ministério. Prestem atenção. Esse acontecimento mudou a ótica desses irmãos para com Jesus. E então, versículo 3, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem amas está doente. Elas mandam um recado.
Talvez pediram para que talvez os mais chegados fossem rapidamente até Jesus. Era um momento tenso no ministério de Jesus, porque vemos ali no versículo 8, onde os discípulos falam que os judeus estavam procurando Jesus para apedrejá-lo, para prendê-lo. Logo, era um momento tenso. Talvez Marta e Maria pedem que alguém vá de forma escondida ao encontro de Jesus. E que seja rápido, porque a hora era urgente. Havia uma urgência na família de Marta e Maria e Lázaro. E só Jesus poderia ajudá-los. Depressa elas mandaram um recado para dizer: aquele a quem amas está doente. E aqui nós extraímos algo muito importante do versículo 3. Assim como também no versículo 5, aonde João afirma mais uma vez que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele amava esses amigos. Mesmo diante de tudo que eles estavam prestes a passar, momentos de dificuldade, momentos de espera, de dor, passando pelo vale da sombra da morte. É como se Jesus estivesse, por meio do Evangelho de João, aqui no capítulo 11, dizendo: Ele escolhe até mesmo aqueles que Ele ama para passar por momentos de tribulação. Ele escolhe até mesmo os mais chegados para passar por momentos de dor, de perda, de espera. Eles eram muito amados, amigos amados por Jesus. E eu quero te dizer que se você está em Cristo Jesus, se Cristo trouxe sentido para a sua vida, se já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você, você é muito amado. Você é muito amado. Essas são as boas novas. Uma delas, pelo menos aqui no capítulo 11 do Evangelho de João: você é muito amado. Independente do que você passar, lembre, você é muito amado. Isso me lembra muito de Daniel. Quando você lê o capítulo 8, 9, 10 de Daniel, você vai ver a história se desencadeando, aonde Daniel se pega lendo a Torá, lendo as promessas do Senhor para com o povo de Israel, ansiando pelo exílio do povo, e ele está lendo e ele se encontra na história. E então no capítulo 9 vai nos dizer que Daniel se entrega a um período de oração, de intercessão, de pranto, de choro e de jejum. Quem lembra dessa história? E Daniel está terminando 21 dias de jejum. E quem que aparece para Daniel? Anjo Gabriel. Anjo Gabriel aparece para Daniel no capítulo 10, depois de ter passado por alguns empecilhos. Lembra? Anjo Gabriel diz: Daniel, eu tive alguns empecilhos para chegar até aqui, tive que lutar algumas guerras para chegar até aqui, mas não se preocupe, eu cheguei. Eu venci os demônios, mas eu cheguei. E antes que eu te entregue a mensagem, e aí nós vamos ver a mensagem que o anjo Gabriel traz, é a respeito do Messias, é a respeito dos últimos dias, é uma mensagem escatológica dos últimos dias. Mas antes dele entregar essa profecia para Daniel, ele diz duas coisas muito importantes para mim e para você. Ele diz: Daniel, eu vim por causa das tuas orações.
Daniel, eu vim porque as tuas orações são ouvidas na sala do trono. Quando você se posiciona em jejum, em oração, em pranto, quando você se conecta com o seu Pai que está no céu, Daniel, deixa eu te dizer, eu vim por causa das tuas orações. Primeira coisa que o anjo diz a Daniel. Segundo, ele diz, e você é muito amado. Daniel, os céus te conhecem. Não se engane. Os céus conhecem o teu nome. E você é muito amado. Você é amigo de Deus. E você é muito amado. A ti será entregue a profecia, você irá pregar, você irá proclamar as verdades do Senhor, mas Daniel, não te esqueças, eu vim por causa das tuas orações, e deixa eu te dizer algo, você é muito amado. Nós que estamos em Cristo Jesus, precisamos estar firmados nessa verdade. A bandeira do Senhor sobre nós é o amor. Ele nos ama, independente das circunstâncias. Não significa que seremos poupados das dores, não seremos poupados das tribulações. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas não se preocupem. Se eu venci, vocês também vencerão. Porque vocês estarão ligados a mim, que sou a videira. Porque eu vos amo muito. Então nós vemos a afirmação de João relatando essa história, dizendo que Marta, Maria e Lázaro eram muito amados da parte do Senhor. E no versículo 4 ele diz: mas ao ouvir isso, de que ele estava doente, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Toda vez que nós vemos a glória de Deus sendo escrita por João, no Evangelho de João, não é uma glória de reconhecimento, não é a glória que nós vemos quando Jesus está em cima daquele burrinho, entrando por Jerusalém, e então todos aclamam a Ele, dizendo: bendito é o Senhor, e eles estão com palmas, né? Eles estão com aquelas flores abanando Jesus e a festa, e eles estão dando glórias a Jesus, reconhecendo quem Ele é, aplaudindo o Rei, o Messias, o enviado. Não é essa glória que nós enxergamos aqui em João capítulo 11, quando ele diz que essa doença não é para a morte. Ele estava dizendo: essa doença é para a autorrevelação de Deus. Essa glória aqui no original é a mesma glória que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1. Quando a terra era vazia e sem forma. E então ele disse: haja luz, e houve luz. A luz que brilhou ali no primeiro instante sobre a face do abismo não era luz física, porque nós vamos ver isso ao decorrer do capítulo 1, capítulo 2, a luz que iluminava o dia feito pelo sol, e a luz que iluminava a noite por meio da lua e das estrelas, veio a ser criada depois. A luz que se manifestava sobre a face do abismo, sobre aquela terra sem forma e vazia, foi o próprio Deus se manifestando. Foi o próprio Deus se descortinando. Foi a Trindade
se revelando, brilhando a sua própria luz, a sua glória, a sua autorrevelação, brilhando sobre a face do abismo. Logo, o que João está dizendo aqui é que Jesus disse que essa doença não seria para a morte, mas seria para o descortinar de Deus. Seria para revelar o Filho de Deus. Era para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. E no versículo 5, Jesus amava Marta, a sua irmã e também a Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar aonde estava. Quem aqui gosta de esperar? Alguém? A gente não gosta, né? De ir para o médico, ter que sentar, esperar. Eu não sei por que a gente marca horário, né? Porque a gente marca horário, mas daí a gente chega lá e ainda tem que esperar. Quem aqui fica bravo? Acho que é só eu. Ninguém gosta de esperar para ver o resultado do vestibular, né? A gente fica ansioso, a gente quer que saia logo. Ninguém gosta de esperar o diagnóstico de uma doença. Ninguém gosta de esperar a água ferver no fogão. A gente prefere o quê? Colocar na chaleira elétrica. É mais rápido, certo? Nós somos essa geração micro-ondas, que não quer esperar a comida ser feita e cozida ali, né, no fogão. A gente quer colocar logo no micro-ondas porque é mais rápido. Geração chaleira elétrica, não quer colocar água para ferver no fogão. A gente quer rápido, a gente quer as coisas rápido, instantaneamente. Mas com Jesus não é assim. Porque existe algo que acontece no período de espera. Nós somos trabalhados e a nossa fé é trabalhada. Havia um propósito na espera de Jesus, que era trabalhar no coração dos seus amigos. Ele poderia ter escolhido Pilatos para performar esse milagre, certo? Ele poderia ter, sei lá, um filho de Pilatos ou o primo de Pilatos poderia ter morrido e ele fazer com que a ressurreição de um familiar dele acontecesse. Ele poderia ter escolhido alguém na multidão. Pessoas morrem todo dia, afinal, certo? Mas ele escolhe os seus amigos. O que significa que nem os amigos de Jesus serão poupados de ser trabalhados na sua fé. Nem os amigos de Jesus, porque nem o próprio Jesus foi poupado da dor. Nem o próprio Filho foi poupado. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecessem. Se o filho não foi poupado de sofrer, se ele foi um homem de dores, e isso produziu, isso tornou ele fonte de salvação para muitos, nós não seremos poupados. A espera tem um propósito na vida do cristão. Havia uma promessa para essas irmãs. Elas viram Jesus curando muitas pessoas. Elas ouviam os testemunhos, afinal elas eram chegadas de Jesus, certo? Elas sabiam que se tinha alguém que elas poderiam contar para que Lázaro não morresse, era Jesus. Agora imagine Marta e Maria esperando Jesus chegar. Imagine se você estivesse no lugar delas, esperando, mandou um recado e a noite foi chegando e nada de Jesus.
Elas entraram na noite. Chegou o amanhecer e nada. Lázaro piorando. Talvez a febre ficando cada vez mais alta. Seu corpo todo dolorido. Talvez ele delirando. Eles chegando à beira da morte. Marta e Maria esperando. E vem mais uma tarde, vem mais uma noite e nada de Jesus chegar. Jesus poderia ter sido um pouco mais pastoral, né? Eu fico pensando, nossa, ele poderia ter avisado, né? Ele poderia ter falado, manda um recado de volta. Fala para elas que eu vou demorar. Mas vai ficar tudo bem. Fala para elas que eu vou ressuscitar o irmão delas. Mas não. Jesus não manda recado de volta. Ele permite com que a espera trabalhe na fé dessas duas irmãs. Trabalhe no coração dessas duas irmãs. E eu quero que você fique com essa pergunta à medida que a gente continua. Será que o Filho do Homem encontrará fé na terra nos últimos dias? Será que Ele encontrará fé no seu e no meu coração? Quando passarmos pela noite escura, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, quando a demora da promessa acontecer, quando talvez a morte da promessa acontecer, será que ainda assim iremos ter fé em Cristo Jesus? Jesus, de propósito, espera mais 2 dias. E no versículo 7, depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E eles disseram, Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltarás para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus usa muito figura de linguagem para falar com seus discípulos. Em outras palavras, ele está dizendo, existe a vontade do meu Pai. Ele estabeleceu o Kairos. Ele estabeleceu o tempo. Ele está fora do tempo, mas Ele domina o tempo. Tudo acontece no tempo de Deus. E Ele está dizendo, o dia não tem 12 horas, o dia não tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas quem anda na noite tropeça, pois nele não há luz. Em outras palavras, quem anda na vontade do meu Pai não tropeça. Quem anda na vontade de Deus não cai, mas cumpre com a vontade do Pai. Jesus estava falando a respeito dele mesmo. Ele estava preparando os corações dos discípulos para a hora mais escura. Ele estava preparando o coração deles para a hora que Jesus fosse para o madeiro. E eles reconhecessem, Deus está no controle. Deus é o Deus do tempo. Deus é o Deus que governa todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele estava, em outras palavras, passando uma mensagem para o coração dos discípulos: tenham fé em Deus, porque eu também sofrerei, e eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. E essa minha demora para com Marta e Maria tem um propósito, que é cumprir a vontade do meu Pai. E ele continua dizendo no versículo 11, tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, ele ficará bem.
Os discípulos não entenderam nada. Senhor, se ele está só tirando uma soneca, está tudo bem. Logo ele vai acordar. Nós não precisamos passar por talvez encontrar os mestres da lei ou alguns judeus e sermos apedrejados. Vamos nos esconder. O que Jesus estava falando a respeito de Lázaro ter adormecido, ele se referia a Daniel capítulo 12, versículo 2, falando da morte momentânea. Quando Daniel traz a profecia a respeito da ressurreição dos mortos, aonde aqueles que estão em Cristo ressuscitarão com Cristo naquele dia. Essa promessa, ela vem desde o Antigo Testamento, por meio das profecias dos profetas. Eles já vinham anunciando no Velho Testamento. E Jesus traz para eles um lembrete a respeito da morte e da ressurreição. Eles não entendem. E aí Jesus, com toda a paciência do mundo, que eu e você não temos, ele então diz: meus queridos, Lázaro morreu. Vocês não entendem o que eu falo. E a verdade que eu extraio, e a lição que eu extraio, é: quem tem ouvidos, ouçam. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Nós precisamos ser a igreja que conhece a Bíblia. Nós precisamos ser teólogos que estudam as Escrituras. Sabe, o crente normal, que não só vive da palavra de domingo, mas medita na lei do Senhor dia e noite, noite e dia. Aqueles que discernem os tempos e as estações. Jesus disse: vocês sabem olhar para a figueira e dizer que ela vai dar fruto, e ela certamente dá. Vocês sabem olhar para o céu e dizer: vai chover hoje, e chove. Hipócritas, por que não sabeis discernir os tempos e as estações? Em outras palavras, vocês têm a palavra, vocês têm a lei do Senhor, por que é que não sabem discernir os tempos e as estações? Ele mesmo disse ao povo de Israel, por meio de Jeremias, também por meio de Oséias: o meu povo perece por falta de entendimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos ser homens e mulheres firmados na palavra. Teologia não é só para o pastor. Não é só para aqueles que estão com o microfone na mão. Na verdade, nós somos todos teólogos, porque teologia é o estudo de Deus. Logo, se estamos em Cristo, se somos cristãos, deveríamos ser teólogos. Você é um teólogo. Só existe dois tipos de teólogo: um teólogo bom e um teólogo ruim. Um teólogo que entende da palavra e um teólogo que não compreende as Escrituras. E eu não estou dizendo que você tem que conhecer, fazer aula de hebraico e de grego. Eu não estou dizendo isso, porque Salmos 19 vai dizer que a lei do Senhor, ela dá sabedoria aos simples. O simples pode ter sabedoria. O simples pode discernir os tempos e as estações, porque a palavra do Senhor, ela é sabedoria aos simples. Sejamos homens e mulheres que conhecem a palavra, que gastam tempo com as Escrituras, que meditam na lei do Senhor dia e noite, noite e dia. Sejamos aqueles que têm ouvidos e ouvem a voz do Senhor por meio da revelação que Ele nos deixou, que é a palavra de Deus.
Os discípulos não entenderam a mensagem que Jesus estava passando. Então ele diz: Lázaro morreu. Vocês não entendem o que eu falo. Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Eu me alegro por não ter estado lá, para que vocês sejam trabalhados na fé de vocês. Para que eu prepare o coração de vocês para o que está por vir. Isso aqui é só uma sombra do que vocês vão viver daqui a pouco. Vocês passarão pelo vale da sombra da morte. Vocês terão a promessa morta por um período de tempo. Mas creiam em mim. Creiam no que eu vos disse. Por isso eu me alegro em não ter estado lá, para que eu produza fé nos vossos corações. E então Tomé disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava em uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do vosso irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concedera tudo quanto lhe pedires. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Marta vem ao encontro de Jesus. Jesus ainda não havia entrado aonde todos estavam. E Marta logo veio ansiosa e preocupada, talvez com a sua fé abalada. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, talvez o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela: o teu irmão ressuscitará, Marta. E Marta diz: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Marta se conforma com a morte de Jesus. Na verdade, Marta, ela tem um entendimento muito aguçado de coisas muito profundas, que até os mestres da lei tinham dificuldade de entender a respeito da ressurreição dos mortos. Marta, muito correta teologicamente. Marta tirou 100 na prova aqui. Marta entendia do que ela estava falando. Ela afirma a respeito da ressurreição dos mortos com toda certeza. O meu irmão ressuscitará no último dia, quando você ressuscitar todos. E então ela diz: eu sei que tudo que você pede ao seu pai, ele te dá. Ela acreditava na divindade de Jesus. Ela acreditava que ele era o Filho de Deus. Ela vai dizer no versículo 27: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu creio que você foi presente de Deus para nós. E eu sei que naquele dia você ressuscitará o meu irmão. Mas Jesus afirma a ela: Marta, versículo 25, eu sou a ressurreição. Marta, você está conformada e olhando para um acontecimento futuro, mas algo pode acontecer aqui e agora, Marta.
Marta, eu estou aqui na tua frente. Eu não só serei aquele que farei o teu irmão ressuscitar naquele dia, como você afirma, mas eu posso fazer ele ressuscitar agora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Você crê que eu sou a ressurreição? Jesus não havia ressuscitado ainda, mas Ele está preparando o coração dos seus amigos. E um ponto muito interessante aqui para nós é que a centralidade da fé cristã não se encontra no nascimento de Jesus, nem tanto na morte de Jesus. Porque qualquer um poderia ter dito: eu vim como filho de Deus para morrer pelo pecado de todos. Qualquer ser humano poderia ter dito isso, mas nenhum poderia ressuscitar dos mortos. Nenhum, apenas Jesus Cristo. A centralidade da fé cristã se encontra no fato de que Ele é a vida e a ressurreição. Ele é aquele que tem as chaves do inferno. Ele é aquele que domina a morte. Ele é aquele que tem domínio sobre o inferno, sobre principados e potestades. Ele é o próprio Deus. E Ele é aquele que opera milagres. Jesus estava combatendo a apatia do seu povo. Ele estava combatendo a incredulidade que pairava no meio dos seus amigos. Jesus tentou extrair algo do coração de Marta. Ele tentou extrair fé. Fé para quê? Para crer que a própria ressurreição estava na frente dela. Mas ela não compreendeu. E o texto continua dizendo: ela responde: sim, Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho que deveria vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou. E chamando sua irmã Maria em particular, ela disse: o Mestre está aqui e Ele te chama. Maria, o Mestre te chama. O time de louvor pode subir. O Mestre te chama, Maria. Maria vai correndo ao encontro de Jesus. E o texto nos diz: ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas para sair, seguiram-na, pensando que se dirigiria ao sepulcro para ali chorar pelo seu irmão. Ao chegar no lugar onde Jesus estava e ao vê-lo, Maria lançou-se aos pés de Jesus. Todas as vezes que nós encontramos Maria, ela está aos pés de Jesus. Em Lucas 10, ouvindo as suas palavras. Em João capítulo 11, em oração. Em João capítulo 12, sendo parceira de Jesus na hora mais escura, discernindo os tempos e as estações. Aqui, Maria se lança aos pés de Jesus com o coração contrito. Maria intercede dizendo: Jesus, se você estivesse aqui, talvez o meu irmão não teria morrido. E talvez você se pergunte: mas espera aí, Maria falou a mesma coisa que Marta. Mas a postura de coração era diferente. Marta estava conformada.
e simplesmente se apoiou na soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano ou não é? Ele é soberano. Mas Ele ainda quer que tenhamos fé, que Ele pode agir hoje. Ele é soberano, Ele domina todas as coisas, Ele governa todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas Ele ainda quer extrair fé dos nossos corações em circunstâncias contrárias. Nós não podemos simplesmente nos conformar. Os momentos de espera, os momentos de dor, os momentos de tribulação que eu e você passamos é um convite para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Maria cai aos seus pés em pranto, em choro, talvez guerreando no seu espírito: Jesus, ou você faz alguma coisa, ou você faz alguma coisa. Alguém já se encontrou nessa situação? Eu me lembro de estar no hospital há 5 dias, induzindo a minha filha em trabalho de parto, sem ter dilatação. No 4º dia à noite, a médica vira para mim e fala: se você não tiver pelo menos 3 centímetros amanhã, você vai para a mesa de cesárea, de cirurgia para fazer cesárea. E eu lembro que eu, frustrada, depois de 4 dias induzindo, eu falei: eu preciso ficar sozinha. Eu fui para o banheiro e tomei o banho mais longo da minha vida. E ali eu entrei em trabalho de parto no lugar de oração. Ali eu me esqueci das palavras eloquentes, eu me esqueci da minha teologia, e tudo que eu sabia dizer é: Senhor, ou você faz alguma coisa, ou você faz. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu tenho fé em ti, que você pode me dar 3 centímetros. Alguém já se sentiu assim? Jesus, ou você faz alguma coisa, ou você faz alguma coisa, porque eu creio que Tu és a vida e a ressurreição. O poder da ressurreição pode agir aqui, agora, hoje, porque o meu Deus está vivo e ativo e trabalha em favor daqueles que se colocam diante dEle. Ah, Jesus, ou você faz, ou você faz. Eu creio que Tu podes. Tu és a vida e a ressurreição. E o texto diz que Jesus, ao vê-la chorando, Jesus comoveu-se profundamente no seu espírito. E abalado, Ele chorou. Esse choro, no original, não é um choro de luto, de estar chorando pela morte de Lázaro, porque Jesus iria ressuscitar ele dali a alguns minutos. Ele tornaria aquele pranto em alegria. Ele estava prestes a ressuscitar Lázaro, mas ele chora com tristeza por causa da incredulidade que pairava no meio daquele povo. Que Deus nos livre de ser um povo sem fé. Que Deus nos livre de dar a desculpa de que Deus é soberano e não contender em oração por aquilo que Ele disse que Ele faria. Que não sejamos um povo apático, que se esconde atrás de uma boa teologia de que Deus é soberano. E eu não estou dizendo que Deus não é soberano. Ele é soberano. Mas ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele nos convida a caminhar sobre as águas. Ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele nos chama para tocar as suas vestes, com fé que nós podemos ser curados. Nós precisamos ter a nossa fé em Cristo Jesus, e só então
exercitando a nossa fé, seremos a igreja vitoriosa dos últimos dias. Eu não sei você, mas eu tenho orado, Senhor, cadê os sinais que nos acompanhariam? Eu quero ver. Como nos dias de George Whitefield, como nos dias de John Wesley, como nos dias dos grandes avivalistas. Eu termino com a pergunta, Lucas capítulo 18, desculpa. E o Filho do Homem encontrará fé na terra nos últimos dias? Fé em Jesus. Fé em Jesus. Crendo que Ele está vivo e ativo, trabalhando em favor dos que clamam a Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Enquanto o time nos lidera, em poucos minutos aqui, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. É muito fácil cair nesse lugar, vivendo dia após dia, a rotina, né? O comer, se alimentar, o dormir, levantar de novo e trabalhar, comer, dormir, ir para a faculdade, ir para a escola, e vai um dia, vai 5 dias, vai uma semana, vai um mês, vai um ano, e a gente se encontra no mesmo lugar, e a gente vai vivendo a vida, e a gente se escora, e a gente não contende com Deus no lugar de oração. Ele disse que aquela morte, que aquela doença não seria para a morte, mas para a glória de Deus, para que eles crescem, que Ele é a vida e a ressurreição. Talvez você está num lugar onde você está passando por uma espera. Talvez você passou por uma perda. Talvez você passou por uma situação contrária. Talvez você se encontre agora em circunstâncias de espera no Senhor. E Ele pergunta: aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Você crê que eu estou vivo e ativo? Você crê que eu sou a vida e a ressurreição? Feche os seus olhos e fale com o Senhor nesse momento. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Trabalha na nossa fé nessa noite, Senhor. Onde é que a nossa fé tem parado de crescer? Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, aonde é que a incredulidade tem buscado tomar conta do nosso coração? Tu que nos sondas e nos conhece, ativa a fé do seu povo nessa noite. Nós declaramos nessa noite que cremos que Tu és a vida e a ressurreição. E se porventura há situações contrárias aqui, Senhor, nós queremos contender contigo no lugar da oração. Nós queremos crer que Tu estás vivo e ativo no nosso meio. Nós olhamos para Ti nessa noite, Jesus. Renovamos o nosso voto ao Senhor de queremos ser encontrados no lugar de oração, crendo que Tu estás vivo e ativo no meio do Seu povo. Ah, Jesus, vem, fortalece-nos na nossa fé. Não sei se tem alguém aqui que precisa receber oração por uma causa impossível. Se você
está numa situação onde você diz: é impossível para o homem, somente Deus pode fazer. Eu queria te convidar a vir aqui na frente rapidinho. Nós vamos orar com você, como igreja, como corpo. Vamos estender a mão para nossa irmã. E se você tem fé para crer que Ele está vivo e ativo, seja qual for a circunstância que essas irmãs se encontram, que o Senhor encontre fé aqui hoje para agir em favor dos que creem. Senhor, nós declaramos sobre essas causas: o Senhor está vivo e ativo. Tu és a vida e a ressurreição. Nós oramos pela manifestação do poder da ressurreição na vida dos nossos irmãos. Ah, Jesus, filho de Davi, aquele que é mais excelente, aquele a quem consideramos tudo como perda para ter a Ti. Nós oramos com fé em Ti. Deus, Tu és poderoso para agir segundo a Tua vontade. Pai, nós oramos a Ti assentado sobre um alto e sublime trono. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus da terra, Tu és Deus no céu, Tu és Deus debaixo da terra. Tu governa todas as coisas pelo poder da Sua palavra. Ah, Jesus, nós oramos nessa noite pelos nossos irmãos. Fortaleça-os no lugar da oração, fortaleça-os no lugar da sua fé. Ah, Jesus, aonde a incredulidade tem buscado ofuscar a Tua beleza, grandeza e valor, nós oramos: tudo que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo caia por terra. Nós oramos para que o conhecimento de Cristo seja exaltado, assim na terra como é no céu. Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és a vida, Tu és a ressurreição. E o Senhor encontrará fé aqui no nosso meio. Nós cremos, Jesus. Nós cremos. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és o Cordeiro de Deus. És o Cordeiro de Deus. És o Cordeiro de Deus. Tu és o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Nele eu tenho tudo. És o Cordeiro de Deus. És o Cordeiro de Deus. És o Cordeiro de Deus. Nele eu tenho tudo. És o Cordeiro de Deus. És o Cordeiro de Deus. És o Cordeiro de Deus. Nele eu tenho tudo. Liga sua mão bem alto onde você está. Agradeça ao Senhor por essa oportunidade nessa noite. Agradeça ao Senhor porque você pode estar aqui, ouvir essa palavra, ser ministrado por esses louvores. Eu tenho certeza que depois desse final de semana você tem a oportunidade de nunca mais ser a mesma pessoa. Deus moveu nesses 4 cultos, em 3 dias, e algo novo do Senhor virá sobre nossas vidas em nome de Jesus. De mãos erguidas ainda, se apresente ao Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero viver algo novo do Senhor. Eu quero fazer parte desse tempo de avivamento, desse tempo poderoso de milagres, de restauração, de cura. Eu quero ser um instrumento do Senhor, apesar das adversidades, apesar da espera. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Se coloca à disposição do Senhor. Deixe as coisas que te atrapalham de lado e
permaneça seguindo no alvo em nome de Jesus. Nos apresentamos a Ti, ó Pai, como servos, preparados, dispostos a viver cada promessa, cada milagre e cada palavra que o Senhor tem separado a nós, como igreja, como filhos, como servos, em nome de Jesus. Abençoa o Ministério F-Hope, Pai, que eles vivam o melhor do Senhor. Que 2024, Pai, as portas se abram como nunca antes. Dê canções novas, revelação do céu, palavras reveladas. Entrega aos teus filhos, Pai, algo novo, direcionamentos que só o Senhor tem para eles. Que eles marquem essa geração, cada família, cada lar, que ouvir as canções seja tocado e transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Amém, meu irmão? Se você quer entregar sua vida a Jesus ou voltar ao Senhor, temos ali uma banca ali atrás da integração, um stand de integração. E ali você pode conversar com um pastor, um líder de célula, alguém que vai orar com você, abençoar você. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Dá para cantar mais uma, linda? Mais uma, linda, não? Dá para cantar mais uma, vírgula, linda? É porque música linda é de outro cantor, né? Vocês têm alguma música com o nome de Linda? Vai fazer esse ano a música com o nome de Linda. Deu até uma dica, pode ser assim, lindo, lindo, lindo és. Acho que não tem ainda, né? Vamos cantar, irmão? Só mais uma? Dá para ser? Mais duas? Dúzias? Não, meu irmão, calma. Deixa o povo descansar também, né? Amém, que Deus te abençoe. Vai em paz, descanse esses dias de carnaval. As células voltam só semana que vem. Aproveite bastante, que esse ano tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Amém? Vai em paz. Seja ministrado mais com essa canção. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Você na internet, Deus abençoe você também. Compartilhe esse culto com quem você ama, em nome de Jesus. Deus te abençoe.